Alô, Cria! Estou começando mais um podcast Puscria, o podcast das comunidades. É um dia especial, é um dia feliz, é um reencontro e eu vou voltar no tempo hoje com uma pessoa maravilhosa. Hoje eu vou estar aqui apresentando o meu amigo, empresário, Richard. Irmão, prazer te ter aqui comigo. E vamos começar nossa brincadeira, irmão? Vamos lá. Richard, cara, hoje eu estou muito feliz de receber você aqui, cara, porque eu passei a semana pensando em tudo que a gente viveu, mano. Porque hoje, quando eu paro para olhar o Puscria, né, nós fomos crias, né? E hoje a gente está vivendo o maravilhoso de Deus nas nossas vidas, né? A gente teve uma luta boa lá no mundo, aquela travada com o mundo, né, irmão? E hoje a gente está vivendo as bênçãos. Que no navio a gente trocava muita ideia, né? De perseverança. Irmão, vambora, a gente só tem essa chance aqui, irmão. Vambora que eu comecei aqui a chicote todo dia, mas quem não é visto não é lembrado. E vou começar a minha história hoje aqui no Puscria contigo, irmão. Falando da tua infância de cria aqui no Catarina. Como é que foi o Richard, irmão? A história, primeiramente quero te agradecer, né, pela sua oportunidade. Chegar até aqui não é fácil. Né? Então, assim, eu fiquei alegre com o seu convite, porque é difícil, né, encontrar uma oportunidade dessa para a gente poder contar um pouquinho da nossa história de vida, porque a nossa história de vida, ela pode ser um grande motivador, né, para outros jovens da comunidade como nós, de saber que dentro da comunidade você pode crescer e ser alguém, né? Então, muito obrigado, né, por essa oportunidade. Agradeço demais. Assim, o Richard, eu gosto muito de falar e falar da minha história, mexe um pouco comigo, porque um menino que criado pela mãe, posso dizer assim, né, 12 anos de idade, quando a minha mãe se separou do meu pai, e nós fomos morar numa casinha, e ali eu tenho a minha mãe, o meu irmão, que é especial. E, cara, a minha mãe, uma batalhadora, guerreira, que sempre trabalhou demais para manter eu e meu irmão, fazer de tudo por mim e meu irmão. E eu, tão novo, ter que assumir esse papel de homem da casa. O seguinte aspecto, cuidar do meu irmão enquanto minha mãe ia trabalhar. Um jovem, um garoto que, para muitos, até a própria família, algumas das vezes desacreditou e disse que minha mãe não teria pulso para me criar e ser um homem que eu sou hoje. Isso foi uma das coisas também que eu tenho muito orgulho, sabe, de tudo que eu construí ao longo desse tempo por conta disso. Porque minha mãe fazia lasanha, isso é interessante, minha mãe fazia lasanha na época para vender para uma pizzaria do bairro conhecida, e era muita, 200, 300, e eu passava a noite com a minha mãe, ajudando minha mãe a fechar essas lasanhas. Cara, e era assim, a gente era feliz, né? Mas chega um tempo de dificuldade. Aí você imagina, um garoto de 12 anos, né? Mãe solteira, com um filho especial, que era difícil, né, na época, em questão até mesmo da renda. E meu irmão é um menino assim, que realmente dá muito trabalho até hoje. Minha mãe precisava muito de mim para tudo. Então, eu precisei crescer um menino com muita responsabilidade, Amadurecer rápido, né? amadurecer rápido e saber que eu deveria honrar minha mãe. E, cara, você imagina, com 12 anos de idade, minha mãe conseguiu me inscrever num projeto Jovem Aprendiz. E aí, quando minha mãe me inscreve nesse projeto, eu começo a trabalhar, eu sempre amei o futebol, né? Você sabe disso. E aí eu rodei até alguns lugares, né? Paraná, São Paulo, Goiânia, quanto jovem, né? Nesse sonho de ser jogador de futebol. Mas, infelizmente, eu não consegui. Até porque eu entendi a necessidade da minha mãe de ter um homem dedicado que pudesse ajudar ela. Cara, com 12 anos de idade, eu entrei para uma empresa, me tornei jovem aprendiz, fiquei 2 anos lá nessa empresa. E isso aqui é interessante porque chegou um momento da vida, numa conversa no diálogo nosso que eu falei para você, Júnior, dentro da minha casa, com a minha esposa, Deus nunca deixou faltar nada.
Mas não que Deus não tenha deixado faltar com a minha mãe, mas chegou um momento da vida difícil. Da minha mãe olhar para mim, sentado no sofá, e olhar para ela e falar: filho, o que a gente vai fazer? Isso mexe comigo, porque é difícil um garoto de, sei lá, 13 anos para 14 anos olhar para a mãe e não ter um pão dentro de casa e Realmente você não tem o que fazer, né? E a palavra marca. você não ter o que fazer. Você ser um jovem de 14 anos e não ter o pão dentro de casa é difícil, é duro. E aí, cara, eu só olhei para minha mãe falar: Deus vai dar a vitória pra gente, vai conseguir. E dali, minha mãe trabalhando muito, eu correndo atrás também, mas jovem, não podia fazer muita coisa. E as coisas foi acontecendo. Eu cresci com a minha mãe trabalhando, ajudando a minha mãe e meu irmão. Até que a gente precisou ir embora do bairro, né? Precisou ir embora do bairro. E aí começa a história de um menino que botou na cabeça: eu não quero mais nada com futebol, eu não quero insistir mais no futebol, porque eu preciso ajudar minha mãe. O tempo passa, né, irmão? Passa, E a necessidade vai aumentando, tem que entrar dinheiro em casa rápido. não tem jeito. E hoje, né? Hoje não, né? Lá atrás o futebol ele é seletivo, né? Exato. Às vezes quem tem muito dom é puxado e você vai frustrando, né, irmão? E nisso, realmente, é exatamente o que você está falando. Fiquei frustrado por conta de algumas coisas. E eu lembro muito bem que eu morava no Arsenal. Fui morar no Arsenal. A minha mãe, ela passou no mercado e viu uma placa escrito contratos. A minha mãe bateu lá na porta do mercado, falou: tem um filho, trabalhou no mercado, assim. Quando ele vem aí, no mesmo dia eu botei a roupa, fui lá. O rapaz só falou para mim assim: você sabe a produção de repositor? Eu falei: sei. Ele: então você pega aquele setor lá e vai lá arrumar ele, as caixas estão lá. Da forma na qual eu abria as caixas e botava no chão, o rapaz já falou: rapaz, você tem experiência. Aí eu fiquei no mercado durante 6 anos. Durante 6 meses, desculpa. Durante 6 meses eu fico no mercado. E aí começa aquela história do estaleiro, onde eu tenho um irmão, um amigo, que pega na minha mão e fala, muito amigo da minha mãe também, pega na minha mão e fala assim: eu vou te colocar lá. E aí, quando ele falou: vou te colocar lá, vamos fazer o currículo. Qual é o currículo do Luiz? Foto, CEP, Nome, telefone, endereço. experiência. Nada. Curso não tinha, nem o ensino médio tinha finalizado. E aí ele fez o currículo e levou para o estaleiro. Chegando lá, ele vai falar que eu era irmão dele para conseguir entrar. Entrei. E aí entra aquela nossa vida, né? Nossa rotina diária. Fundo de navio, roupão, óleo até a cabeça. E todos os dias solda, todos os dias... Pegar aquele carrinho, aquele burrinho, buscar as coisas lá. lá embaixo na oficina, sobe pro navio, desce do navio. Aí. E tá ali um menino cheio de sonhos. Um menino que tinha que honrar a mãe, né? Honrar o irmão. E uma coisa que eu tenho para mim no meu coração, Júnior, porque nós fomos criados aí na comunidade e a gente já viu de muita coisa, né? E eu não posso dizer para você que, Richard, você já teve algumas oportunidades, já tive algumas oportunidades de fazer o errado. Quem não teve aqui dentro da comunidade, irmão? Mas eu falo que eu tinha tudo para dar errado e dei certo. Isso me faz lembrar muito de Daniel em Babilônia. Isso mexe comigo. Porque tinha tudo ao seu redor para se corromper e não se corrompeu. Cara, isso é legal. Isso é interessante. E o que eu guardo no meu coração é que eu levava sempre isso e falava para os meus amigos. Toda vez que uma oportunidade dessa batia na porta, eu falava: a minha mãe e meu irmão não merecem essa covardia. Isso é gratificante para mim. E hoje, ver aonde eu cheguei, saber que eu posso honrar um pouco mais a minha mãe, se ela precisar, e é o que eu falo para ela: mãe, eu estou distante, mas o que a senhora precisar, eu estou aqui para poder te ajudar, né? De repente a gente não pode fazer de tudo, mas eu tenho certeza. Se precisar, me ligou, filho, na hora. Não tem essa. Irmão, porque a gente que vem da
da comunidade, tudo é propício e a gente está em todo momento, em todo lugar. À vista das pessoas da comunidade, às vezes a gente não presta, a gente não vai prestar porque está próximo. Então a gente acaba levando o nome de envolvido ou vai se envolver. E a gente não tem essa percepção porque aquilo ali, você sabe que você não vai entrar naquilo ali, mas o cara que está ali você gosta. Exato. Então a gente acaba criando aquele vínculo até de tentar tirar a pessoa daquela posição, trocar uma ideia, pô, irmão, vamos ali. E os caras, vem aqui com a gente, aí você fica naquela que, pô, até que ponto eu posso ir? Né? Então, assim, eu tenho muitos amigos, né? Eu tive muitos amigos que eu perdi nessa vida. Eu ia falar, perdemos muito. Eu tive amigo que, quando eu morava lá em Itaúna, já jantou em cima da laje comigo, minha mãe, sabe? E, infelizmente, se perdeu, né? Porque não suportou as pancadas. Novo, né? Não é todo garoto jovem que suporta algumas pancadas na vida como... Acho que você tomou, já era possível para você assim, vamos me revoltar. Quero ser jogador, não consigo. Minha mãe chega para mim e fala que tá difícil, que não tem nada. E aí? Aí, um jovem de 14 anos de idade, qualquer 50 reais que você arrumasse ali... já era uma ajuda, né? Já era uma ajuda. Então, assim, isso já é uma história que, assim, é interessante, né? Até mesmo para os jovens da comunidade, né? Saber que, independente das dificuldades que você passa, independente das situações que surgem no meio da vida, a gente precisa suportar um pouquinho. A gente precisa ser forte, né? Não é sair se entregando assim, nada vai dar certo, porque o nosso problema é que a gente se entrega muito fácil, sabe? A gente se entrega muito fácil a esses problemas da vida. Nem todo mundo vive numa constância, né? Nem sempre a gente vai estar no melhor momento. Então, assim, quando eu entro no estaleiro, aí era um sonho já do Richard e já era um sonho da minha mãe. Porque minha mãe sabia, se meu filho tá lá, ele tá bem. O estaleiro antigamente era uma boa indicação de trabalho, um futuro promissor. Exatamente, um plano de carreira. Um plano de carreira, isso aí. E aí, poxa, entrei ajudante, e aí em breve eu sou profissional, e tô ganhando um bom salário. Teoria, prática, às vezes pra gente foi ler, né? Exatamente. É um pouco doloroso, né? Irmão. Porque falar é uma coisa, viver ali é outra. A covardia acontece ali também. Também. Todo e qualquer ambiente de trabalho, né? A gente precisa saber com quem a gente faz aliança. Isso é o principal. Teve pontos negativos? Teve. Mas teve muitos pontos positivos ali. Pessoas como você que segurou na minha mão e falou assim, Não, passei por isso, vamos embora. Passei. Cheguei aqui sem saber nada. Mas a gente vai chegar. Zero. Não tinha ninguém para segurar na minha mão e me dar instrução como que faz isso, como que faz aquilo. Aí o curioso fica só, como é que tá fazendo isso? Faz. E eu falo assim, a gente tá vencendo, chegando em algum lugar na vida na garra. Né? Então, assim, chego lá, ajudante, você vê como é que Deus faz as coisas, né? Numa falta de luz do estaleiro, eu vou parar lá em cima, na casaria, e dali começa uma trajetória de um eletricista. Chego lá, o responsável do setor gosta do meu trabalho, porque eu sempre fui um menino empenhado, né? Sempre fui um menino focado, e passei a fazer parte desse time. Fui subindo, né, de cargo até chegar ao ponto de ser transferido para uma outra unidade, né? E de fato, se a gente contar ponta a ponta aqui, a gente vai ficar dias aqui. E aí fui transferido para uma outra unidade. Chego numa outra unidade, foi doloroso e a gente estava junto nessa caminhada, saí 4h30 da manhã de casa, encontrar o Robson lá em Tribovó. Eu não me arrependo de nenhum trabalho que eu tenha feito, mas trabalhar lá para mim foi bem puxado, irmão. Doloroso. Porque era cansativo. Eu lembro qual Você lembra entrar naquela embarcação, como é que era? O acesso? Doloroso. Alto pra caramba, e você falou, 3h30 eu tinha que estar ali na passarela, na entrada do Catarina você já estava esperando, a gente saía às 4 horas, sexta-feira, chegava em casa às 8, 9 da noite, e o salário não era aquilo tudo, né, irmão? E as condições de trabalho também precárias. Refeição precária. Pelo amor de Deus. Muito precária. Sanitário. Lá era totalmente precário. Entendeu? Ali mexeu com o meu mental. Mexe. Não você não.
Mexe. Ali mexe com o mental de todo e qualquer homem. Não, e a gente buscando crescer na profissão, melhorar. Eu já voltei num nível melhor, né? Porque eu não me lembro se na minha na sua entrada do estaleiro, se eu já estava lá ou já estava para sair. Não, quando eu cheguei, na verdade, quando eu cheguei você não estava. Aí a gente fez amizade justamente por isso. Eu já estava na casaria, foi quando você retornou. Isso aí. Entende? Então, foi isso. Quando eu cheguei você ainda não estava. E a gente criou esse vínculo ali de amizade, onde pessoas como você, pessoas como o Bob, pessoas que seguraram, né, na nossa mão, segurou na minha, segurou na sua, né, pessoas que a gente não pode esquecer, né? E tudo vai da dedicação também, né? Eu lembro que eu ia almoçar, mas eu já falava pra pessoa que estava lá, falava pro seu Valdeci, ó, tô indo lá, mas eu volto para poder estudar aquele diagrama que o senhor, para ver se o senhor me dá uma ajuda. E ele ficava ali, dava um esporro, mas paciente, querendo nos incentivar a crescer. Então, cara, assim, o estaleiro para mim foi abriu as portas. Melhor escola. Melhor escola, abriu as portas para o menino sonhador. Então, até no corte de cabo, passava horas ali com o tubarão me ensinando, me ajudando, né, me dando algumas lições de vida em relação a casamento, em relação à vida, ajudar a mãe realmente, tudo mais. Então ali foi bom. Quando eu saio do estaleiro, presto para ser mandado embora, saio do estaleiro, eu tenho uma oportunidade na área da energia solar. E aí começa a história. Porque energia solar, pouco conhecido no estado do Rio de Janeiro, né? Como eu te falei, em 2011, se não me falha a memória, foi instalado o primeiro sistema de energia solar. E aí, 3 anos depois, eu ingresso na área. Quando eu ingresso na área, não tinha instalador, não tinha empresa de solar no mercado como tem hoje, né? E eu comecei a aprender a profissão, tive pessoas ali, teve amigos do meu lado ali que me ajudou. Eu passei um tempo em manutenção e é interessante, né? Você vê a vontade de vencer, você vê a vontade eu não estava preocupado com o dinheiro, eu queria estar num lugar onde me desse a condição de crescer profissionalmente, porque eu saí do estaleiro profissional ganhando um bom salário naquela época, para ingressar na energia solar, ganhando menos da metade que eu ganhava. Detalhe, você trabalhando no estaleiro, que a promoção era como se fosse um troféu de Champions League, tá ligado, né, irmão? Poucos foram de funcionário, não tem problema em falar o nome aqui não, seu Luiz Antônio, abraço, que é um cara que eu me dei muito bem, apesar de passar terror para muita gente, eu me comunicava muito bem com ele, só que era difícil o Luiz Antônio dar promoção, irmão. Exatamente. Então, dali você já tira que você tinha um sonho, mas o seu esforço foi reconhecido. Dali começou a sua trajetória. Né? Porque eu conversava com você, irmão, já passei pelo que você passou. Olha, o seu Luiz Antônio pode ser o que for, mas se tu for trabalhador, ele é um cara que ele vê com outros olhos. Sim. Vou falar que ele vai chegar te abraçando e aqui, ó, você vai ter promoção no final do ano, não. Incógnita. Mas que ele te olha com outros olhos, ele olha. Sim. Então, dali, irmão, eu acho que dali foi um reconhecimento do teu trabalho e um impulso para você acreditar que você poderia conseguir mais coisas. Porque ali, por mais que tenha saudosismo de falar que ali foi uma escola boa pra gente, ali foi pedreira, irmão. Porque você queria, mas você não tinha certeza onde ia chegar. Já que você sabia que você estava sendo bem preparado para o que você... se o dia que eu quiser sair daqui, eu estou preparado. Eu, quando saí dali, irmão, eu falei assim, eu estou preparado. Porque eu ruí o osso ali, eu aprendi, né? Abraço a todos os antigos que estiveram ali, que com toda... Eu acho, cara, que os antigos, infelizmente, eles traziam com ele um pouco de falta de comunicação, porque não foi passado da forma que você está fazendo hoje. Exato. Então eles tinham aquele jeito rude, e aquilo ali era carinho. Calma aí, pô, orelhudo, pô, vem aqui. Porque quando eles não gostavam do peão que via que não tinha futuro, eles nem chamavam para perto. Eles nem chamavam para dar esporro. Exatamente. Então acho que nisso, cara, nós fomos abençoados. Fomos abençoados. Deus colocou pessoas certas no nosso caminho ali, né? Que pegaram na nossa mão realmente. São pessoas que pegaram na nossa mão. Irmão. Então, assim, seu Valdeci, como eu te falei, o próprio Robson. Eu saí ajudante do estaleiro Mauá para virar profissional. Isso aí é gratificante pra gente, sabe? Uma parada que eu vou falar para você aqui, que eu falo para todo mundo, e eu falo até olhando para a câmera agora. A gente vem numa cultura que falar que é bom, às vezes é porque você é soberbo, né? Não.
Eu sempre falei uma parada dentro do estaleiro, acho que você vai lembrar. Eu sempre falei, eu quero estar entre os melhores. Sim. Eu quero ser o melhor e estar entre os melhores. Isso não é sobre soberba, é sobre eu ter confiança e saber que eu estou apto para executar aquilo ali. Sempre faço para todo mundo, irmão. Onde eu entrar, eu quero ser um dos melhores. Sim. O melhor é consequência de quem está buscando algo ali dentro, mas eu quero estar entre os melhores. Eu acho que a gente conseguiu, se é que a gente pode dizer que vencemos, né? Que a luta sempre a luta diária. Não, com certeza. Mas foi com essa determinação de saber que a gente merecia aquele lugar ali. De ser o melhor ajudante, de ser o melhor meio oficial, de ser o melhor eletricista profissional. Hoje eu tenho um diálogo com alguns amigos que eu falo hoje tá difícil nascer um da nossa safra. Porque nós entramos lá jovem. Você é um pouco mais de idade que eu, mas ter aquela vontade de vencer. Eu não estou falando para você que o cara tem que ter uma gana, sabe, pelo dinheiro, um vício. Eu estou falando que ele tem que ter vontade de vencer na vida, ter uma boa família, ter uma boa casa, sabe, dar uma boa instrução para o filho, ter um filho criado num caminho onde ele tem orgulho dos pais. Então, assim, isso pra gente que é gratificante. Então, eu falo hoje pro nosso amigo, cara, tá difícil a gente se deparar com um jovem que tem a mesma gana, a mesma vontade de vencer da nossa safra, como a gente teve, suportou muita coisa, saindo 3 horas da manhã, chegando em casa... Desistir nunca foi opção. Exatamente. E, assim, nunca jogamos a toalha, dizendo, tá difícil, murmurar. Naquela época não tinha murmuração, não. A murmuração não é sobre o carro que ocupa, é ser um bom profissional. Exatamente. Ser um bom profissional não é ser o eletricista, não, é ser um bom profissional ajudante. Dali começa. Eu sempre falo isso. Você tem que ser um bom profissional. Se você não gosta do que faz, irmão, pede para sair. Uma coisa que mudou muito, né, ao longo desse tempo, Júnior, é interessante, é que naquele tempo, você viu os meninos, os jovens, né, assim, vamos botar 20 anos, 25 anos, 22 anos, 23 anos, ia trabalhar com uma alegria de ajudante, chegar lá, bater o cartão, sabe, orgulho, pegar suas ferramentas, passar. Era uma coisa que a gente tinha como... trabalho no estaleiro. Qualquer coisinha, a ferramenta do ajudante ficava todo bobo. Todo bobo, dava uma mala pra ele. Eu não tinha alicate em casa. Aí no estaleiro tinha. Hoje você pega um jovem, você dá o uniforme, você dá a ferramenta, você dá tudo. Ele pega aquilo com uma roupa, com uma raiva, parece que você tá obrigando ele a fazer. Então, assim, e é por isso que muitos não chegam aonde um dia a gente vai chegar. É isso. Porque não tem essa mesma vontade de vencer na vida que a gente sempre teve, sabe? E aí, quando começa essa história na área da energia solar, eu rebaixo a carteira, eu chego lá ganhando acho que metade ou menos do que eu ganhava no estaleiro. Menos da metade do que eu ganhava no estaleiro. Cara, foi difícil. Colhei com amigos ali que me ensinou bastante. Passei um tempo só fazendo assistência, aprendi demais. Passei 3 anos e meio na primeira empresa. Só que eu preciso pontuar isso aqui. Isso aqui é uma coisa importante. Eu falei isso pra você, eu nunca mais esqueço das palavras lá do estaleiro. Você falou esses dias pra mim. Um dia falaram pra mim, olha, quando eu entrei, eu acabei de falar que quando eu entrei, o meu currículo ele não tinha nem ensino médio completo. Mas quando eu entrei, eu me deparei com algumas pessoas boas que seguraram na minha mão, mas eu me deparei com pessoas que me lançaram palavras covardes e que me desmotivaria se eu fosse um fraco. Mas eu lembro até hoje que eu me deparei com uma pessoa que falou para mim assim, olha, se você não terminar o ensino médio, ou se você não fizer um curso técnico, você vai sair daqui e você vai catar lata. Aquela palavra, eu não absorvi ela, mas eu ouvia. Eu ouvi, aquela palavra se dissipou, e eu não carrego aquilo comigo. Mas eu tornei daquela palavra um combustível para chegar. Isso que eu falar lá, ela te ajudou. Ela me ajudou. Ajudou. Então, assim, tem não na vida, eu aprendi isso esses dias, tem não na vida que não é para nos paralisar, é para nos impulsionar. Isso aí. E aí, quando eu ouvi aquela palavra, falar que eu ia catar lata, parece que ele não via todos os meus esforços todo dia. Era como se ele falasse, isso aí que você está fazendo é inválido, você tem que estudar e fazer isso aqui para você chegar. Falei, beleza, minha força de vontade vai me fazer eu chegar também. E aí eu entro na área da energia solar. E, cara, quando eu chego na área da energia solar, fico ali nos primeiros 3 anos e meio na primeira empresa. Eu tenho um amigo próximo, Bruno Santos, eu tenho que falar o nome dele. Não, fica à vontade. Bruno Santos, meu amigo, meu irmão.
foi um dos caras que, assim, fala pra você, sensacional. Abriu o caminho pra Abriu um você. caminho pra mim, pá, eu amo esse cara de paixão. Ele pegou e falou, irmão, tem uma empresa aqui na Barra que eu vou te trazer pra cá. Chegando lá, eu tenho a oportunidade de montar a minha equipe para trabalhar, então é eu e mais 2 apenas. E eu e mais 2 começamos, e ao longo do tempo eu fui tomando o rumo para coordenador. Então, eu montei a primeira equipe, onde eu fazia parte, e a partir dali eu comecei a montar outras equipes. E ao montar essas equipes, eu comecei a trazer amigo próximo. Então veio primo, veio tio, veio compadre. Mas são pessoas que verdadeiramente fizeram aliança comigo, sabe? Pessoas verdadeiras. Pessoas que eu amo de paixão. Tem pessoas que estão comigo aí até hoje. Tem o Diogo, tem o Cleison, tem o Clever, tem uma galera que está comigo até hoje que eu falo que são meus meninos, sabe? Então, eu monto o time ali, fico ali naquela empresa durante um período bom e ali, Júnior, é aquilo que a gente começou. Eu começo a pegar na mão desses meninos e falar o pouco que eu sabia, falar, cara, é assim, 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 assim. Começa a ensinar a eles como é que faz as coisas, eles começam a crescer. Daqui a pouco um sai, vai para coordenador de uma empresa, o outro sai, faz isso, faz aquilo. Você vê que está todo mundo bem encaminhado. Fico naquela empresa durante um tempo, sou convidado para ir para uma outra empresa. Nessa outra empresa eu tenho a oportunidade de levar mais 2, onde eu levo meu compadre. Todo lugar que eu passei ele está comigo, Diogo. E aí ele fica comigo ali ao meu lado, nós vamos viajar, constrói algumas usinas, e aí começa a Costa Solar Energia. Aí, eu te falo, irmão, a gente vem de uma cultura que, para conseguir um espaço dentro da área naval, você viu o osso que você roeu, né? Porque uma coisa, a galera abraçou a gente, mas você conseguiu fazer alianças para hoje você gerar uma gestão na qual você tem parceiros contigo que não vão ter que passar pelo processo que você passou, né? Exatamente. Você ensina uma profissão, você encaminha os caras, mas os caras ficam com aquela confiança de que, calma aí, o cara que está liderando a gente é nosso parceiro. Exatamente. Porque se a gente tivesse isso lá atrás, irmão, não que, pô, a gente agradece tudo o que aconteceu, mas se fosse dessa forma que hoje você propõe para a galera que você chama, primeiro, tá trazendo os seus, Sim. né? Você não tá buscando qualidade de vida só para você. Ó, meu irmão, vem que aqui vai ficar uma coisa melhor para você ir. Você tá olhando a casa do outro. Irmão, você vai prover melhor para tua família. Irmão, tem que ver o que você... A dignidade que você busca tá aqui. Tá comigo, vem trabalhar comigo. Ó, eu vou falar uma coisa para você, e isso que você está falando descreve realmente tudo que... a forma de como começou. Eu lembro até hoje, o meu primo, né, o Cleverton, Meu patinho no game. eu falei para ele, Cleverton, olha, você quer trabalhar? Vambora, irmão. Só vai faltar para você se faltar para mim. A gente tá junto. Pro Cleison, mesma coisa. Pro Diogo, meu compadre, falei para ele, não vou fazer propaganda para ninguém aqui não, mas ele trabalhando numa loja lá em Alcântara, eu falei para ele, não, vambora. Vai ganhar mais do que um salário mínimo, eu tenho certeza para você, vambora. E eu tenho o maior orgulho de falar dele. O maior orgulho de falar dele como pessoa. Porque eu paro para analisar, em 3 anos, esse cara, ele se tornou um profissional na área. Ele comprou um carro, ele tirou a habilitação, ele comprou uma casa, construiu a família dele assim. Então, cara, um moleque sensacional. Sensacional, sensacional. A gente tem nossos arranhões de vez em quando aí, que eu falo, tem que dar um puxão de orelha. Mas, cara, pensa num cara transparente, sensato, um cara que eu gosto demais. O Cleison tá comigo aí também. Quando eu saí da primeira empresa, da segunda empresa, ele tomou o lugar de coordenador. Então, eu era o coordenador dessa empresa, quando eu saí, ele entra como coordenador. E aí, sabe o que eu faço para ter esse cara do meu lado hoje? Irmão, quer voltar a trabalhar comigo aqui? Falei, pede conta que eu pago essa quita. Vem. Ele veio, acreditou em mim, tá aproximadamente uns 3 anos aí comigo. 2 anos e pouco, 3 anos. Então, assim, todos eles acreditaram em mim. Eu tenho um que tá comigo um tempo, o Bruno, desde o início. Desde o início ele tá comigo. É um cara que acreditou em mim. Então, assim, por que eu
eu falo para os caras, esses dias mesmo eu falei para eles, acho que na quarta-feira eu falei para eles, cara, deixa eu falar um negócio para vocês. As coisas apertaram em relação à demanda, né? A demanda é muito grande, a procura é muito grande, graças a Deus. E eu preciso de vocês, estou com algumas obras em aberto, preciso finalizar e tudo mais. Cara, os caras pegaram uma obra aí, em 3 dias os caras destruíram. Os caras são muito bons. Os Jonas. Então, assim, eu tenho que dar mérito a esses caras que fizeram aliança comigo. Eu falo para você, eu não tenho funcionários. Eu tenho amigos, eu tenho meus meninos, eu vou chamar eles meus meninos. São pessoas que estão comigo, leal. Mas eu vou te falar, irmão, isso é uma gratidão também, porque eu lembro do teu primo no mercado, né? Então, quando você pega um cara desse, que você não faz uma promessa. Exato. Você mostra para ele que, cara, vem comigo que eu tenho algo melhor para você. É uma aposta. É uma aposta. E ele sai. Eu lembro do teu primo técnico de segurança, irmão. Exatamente. Desanimado. Porque não tinha para onde ir mais ali. Ali ele estava fadado a ser aquilo ali, cara. Pô, irmão, tem como arrumar uma parada de eletricista aí, não? Ele estava querendo buscar algo, só que ali onde ele estava, irmão, ele estava parado naquilo ali. Exatamente. Então, quer dizer, quando você tira o cara, pô, quando eu cheguei e vi ele no mercado ali, pô, legal, o cara tá trabalhando. Digno. Só que, pô, quando você vai lá tirar o cara de lá pra mostrar pra ele algo bom e ele vai e a vida do cara muda, irmão, qual lugar que você chamar esse cara e o cara vai atrás de você, irmão? Sim, eu sou... Primeiro, é pela lealdade e pela confiança que você, como a gente conversou aqui no off. Você não busca o melhor só pra você. Não. Você tá proporcionando pros caras. Isso é a premissa da minha casa, cara. Eu falo todos os dias, e minha esposa sabe. Essa mulher que Deus colocou na minha vida, ela sabe disso. Porque muitas das vezes, vou ser sincero para você, muitas das vezes as coisas apertaram em relação ao financeiro, um atraso de uma nota aqui, uma coisa ali, mas a prioridade sempre foi eles. E eu falo para eles hoje, falo, irmão, eu não quero andar de BMW aqui não, cara. Eu quero é que cada um aqui consiga levar o pão de cada dia para casa. E se eu estiver desfrutando de alguma coisa boa na vida, eu quero que vocês desfrutem também. Se eu tenho capacidade de entrar no meu carro e viajar para a região dos lagos, você também pode. Então, assim, não é que eu quero viver e ver os meninos que trabalham comigo com a cabeça no sol, não podendo pegar um carro e ir fazer uma viagem, ir a Cabo Frio, ir a Búzios, ir a qualquer outro lugar que eles queiram ir. Não é isso. Não é sobre isso. Eu falo para eles, eu não quero viver e vocês viver vivendo, não. Eu quero que vocês vivam também. Eu quero que vocês comam do suor do trabalho de vocês. Irmão, eu vejo que você é um modelo de vida a ser seguido, sabe? Eu vejo que você é um modelo de vida a ser seguido. Justamente por isso. Você está proporcionando algo bom para ele, mas eles têm que entender, calma aí, vou construir uma família igual do meu amigo. Sim. Sabe? Porque tá vendo que foi próspero. Porque... Como a Ader. Esse cara sempre foi apaixonado por você desde italiano, né? Eu já tive burburinho. Não, cara, irmão, isso aqui era o Neymar do estaleiro, irmão. E você, cara, eu conversei com você em off. E hoje é aniversário dela. Parabéns, tudo de bom, felicidade. Quando eu falo que o teu marido é apaixonado por você, porque do estaleiro, né, aquela vida que a gente levava, você sempre falou com ela com muita admiração, muito carinho. Você gostou da pessoa certa, o tempo mostrou isso. Deus une pessoas certas, né? Deus mostrou isso. Né? Vocês viveram tudo de bom da vida. Não vou falar que foi ruim, não, porque para aquele momento era bom. Hoje não é mais, mas para aquele momento era, não vou ser hipócrita. Como eu falo, hoje eu não estou gostando daquilo. Cara, eu me diverti. No momento que eu tava era bom, né? No momento que eu tava era bom. Sim. E o tempo só fez bem para vocês. Sim. Né? Tio Negão, deu uma você continua mesmo naipe. Deus ele estruturou a minha casa, sabe? Acho que ele não faz meia obra, né, irmão? Ele te botou lá abaixo para vir. Eu falo que todo o tempo que eu vivi, né, graças a Deus hoje, né, eu sirvo ao Senhor, né, Deus ele transformou minha casa, minha família, e todo esse tempo que eu vivi longe da presença de Deus, parece que eu vivi de olhos vendados. Sinceramente, quando eu te contei aqui no off, né, quando o Espírito Santo verdadeiramente me visitou, o meu coração foi na porta da minha casa, quando essa mulher ela lutava para que Deus pudesse transformar a minha vida. E quando Deus transforma a minha vida, eu lembro que antes mesmo no início, né, do relacionamento com ela, eu falei para ela, olha, de repente eu não vou poder fazer por tudo na vida por você, mas eu vou batalhar para te dar da melhor sandália, a melhor geladeira. Tudo que eu puder fazer por você, eu vou fazer.
E eu vou dizer para você, se você perguntar para mim, gente, quais são as pessoas que você tem mais gratidão na vida hoje? Eu vou falar para você, Deus em primeiro lugar, acima de tudo. A minha mãe e a minha esposa. A minha esposa, eu sou o homem que sou hoje porque eu tenho essa mulher do meu lado. Acredito. Se eu não tivesse essa mulher do meu lado, de repente o Richard não existiria. Porque, cara, foi ela que dobrou o joelho e pediu ao Senhor, se é para ser meu, transforma. Se não for para ser meu, tira. E aí Deus vai lá e faz isso na minha vida. Muda a minha vida. Um dia eu entro na igreja e eu falo para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor ministra no meu coração. Quando Ele ministra no meu coração, dali a história de vida muda. Dali as coisas começam a caminhar para um outro lado. E essa sua transição, você já estava trabalhando com energia solar? Logo no início. Nessa transição, quando eu me converti, como eu te falei, logo no início, eu fui convidado por uma empresa, né? No início eu já estava trabalhando com energia solar, mas eu não tinha minha própria empresa. E aí eu estava lá em Campos do Goytacazes fazendo essa usina, me converti logo próximo disso, fazendo essas usinas. Foi quando eu entrei no banheiro e eu conheci o Espírito Santo de verdade. Eu não aguentava mais, porque eu ia segunda, voltava sexta, um filho pequeno, uma esposa dentro de casa, super apaixonado pela minha família. E eu falei, Senhor, eu preciso tocar minha vida por conta própria, mas eu ainda tenho insegurança. Me dá uma direção. E o Espírito Santo, naquele momento, ministrou no meu coração que estava comigo, que daria certo, que não ia faltar. E vou dizer para você, vai se passar aproximadamente 4 anos. De lá para cá, Deus nunca deixou faltar uma obra. Todos esses anos, a agenda abarrotada. Não tem espaço na agenda. Hoje eu falo para você, se eu precisasse ter ali 5, 6 carros na rua, eu teria. Mas eu preciso saber até onde eu consigo, até psicologicamente, manter toda essa administração. Então, assim, a primeira coisa que eu tenho assim, no meu coração é gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez comigo. Porque o Senhor, Ele não vai te dar coisa quando você não está preparado. Então, a minha vida ela foi totalmente montada e estruturada pelas mãos de Deus. Então, você vê um cara que começou lá no estaleiro, começa pequeno ali, com a minha mãe, passou por umas dificuldades, foi para o estaleiro, né, passou a ser um filho, né, um exemplo para a mãe ali, né, a mãe tem um orgulho, na verdade, um orgulho para a mãe, e aí, de repente, ingressa numa área onde ninguém acreditava, cara. Era difícil. Quem acreditava na Você energia entrou solar? muito novo. Ninguém. Quando todo mundo estava engajado no estaleiro, estava engajado na energia solar. Entendeu? Mas, de repente, alguém no meio do caminho falou, cara, esse cara é louco, cara. E foi uma transição rápida, né? Rápida. Você estava fresco do estaleiro ainda, Já para pegar direto. uma outra direção e começar a ter cargo de liderança, né? Liderança. Coisa que demorou muito para acontecer no estaleiro. Exatamente. Hoje eu vou falar para você aí, esse tempo, né, dessa transição, o Espírito Santo me deu direção, eu consegui abrir a empresa, né, e fui tocando as coisas. Hoje eu tenho, cara, os meninos comigo, né, os meninos que eu falo que são meus filhos, praticamente. E você vê como é que são as coisas, né, como é que o Espírito Santo de Deus faz. Porque eu boto eles em primeiro lugar, eu falo para ele, pode faltar tudo, não pode faltar para os meus meninos. Salário, condições de trabalho, eu falo para eles, se eu pudesse fazer mais por vocês, eu faria todos os dias. Mas eu não consigo fazer mais. Mas eu tenho certeza que nenhum deles trabalha insatisfeito. Outro dia, olha o que aconteceu outro dia, uma situação interessante. Outro dia, um deles que está trabalhando comigo há pouco tempo, que é o que tem menos tempo, né? Nós conversamos via WhatsApp, ficou uma conversa meio que em aberta, e aí ele achou que eu tinha tratado algo com ele, mas realmente eu não tinha. Cara, ele mandou uma mensagem, eu fiquei triste pelaquilo, não porque ele não me ofendeu com mensagem, nada disso, mas ele mandou uma mensagem que me fez ficar refletir, né, referente àquilo, né, reflexivo sobre aquilo, e eu dormi, acordei, sentei no sofá, olhei pro céu, falei com Deus, de repente eu mandei mensagem para ele, irmão, quero te pedir desculpa por isso, estou depositando isso aqui para você, a partir de hoje vai ser da forma que você falou comigo. Então, você sabe o que é isso? É um reconhecimento? O que eu falo para eles hoje é que eu não quero que eles passem o que eu passei. Sabe o que eu passei? Saí de casa às 5 horas da manhã,
lá da Rua 15, andando até a entrada do Jardim Catarina, pegar um ônibus, ir em pé, às vezes, até o centro do Rio, pegar um ônibus e ir até a Gávea, pegar um carro, ir trabalhar no final do dia, 4, 5 horas da tarde, deixar o carro lá na Gávea. Aí pegava um ônibus lá na Gávea, voltava pro centro do Rio, vinha em pé na van, lá, chegava em casa às vezes 10 horas, meia-noite em casa, sexta-feira, engarrafamento, saía 5 horas da Gávea. Você acha que eu cheguei em casa que horas? Então eu falo para eles, o que eu passei, eu não quero que vocês passem. Eu não quero que vocês passem por ter que ficar em trânsito, para cima e para baixo no ônibus. Nada contra. Não, claro que não. Nada contra. Só que Mas um trabalhador hoje, para fazer uma rotina dessa e chegar em casa às vezes satisfeito, tu sabe o que não acontece, imagina né? no calor que tá fazendo. Tá entendendo, Essa irmão? galera em cima do telhado. Tá entendendo? Se O eu, dia todo. se eu não tiver o mínimo de reconhecimento por eles, sabe? Então eu falo para eles, uma coisa que eu falei para eles desde o início é, cara, se vocês vão trabalhar comigo, vocês vão ter que trabalhar com outra pessoa. Tem uma pequena diferença nisso tudo. Eu sei a dor de vocês. De repente, qualquer outro empresário por aí não sabe a dor porque ele não subiu no telhado. Já teve dias, Júnior, de o suor cair junto com a lágrima. Acredita, irmão. Já teve dias do suor cair junto com a lágrima. Eu saber que tem que levar o pão de cada dia para casa, tá doendo, sabe? E o suor caindo e a lágrima junto, e chegar em casa sem transparecer para a família que tá doendo. Por quê? Querer desistir. Tem dia que eu falo... Esses dias eu falei com a minha esposa. Falei, filha, tem dia que eu tenho que entrar no modo avião para recalcular a rota por onde eu vou, porque senão minha mente ela entra em colapso. Irmão, porque, querendo ou não, por mais que sejam seus meninos, por mais que sejam seus amigos, existe um CNPJ, né? No qual você quer... A responsabilidade vem toda em cima de você. Exatamente. As finanças vem toda em cima de você, né? Então chega uma hora que se você não parar para respirar fundo, pedir direção, entra aquele risco de antigamente explosivo que resolve sem pensar. Exatamente. Eu falo para Deus hoje que eu não sou dono de nada. Eu sou administrador daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. A Costa Solar é uma empresa que foi aberta por Deus. Hoje eu só administro aquilo que Deus colocou na minha mão. Então, assim, eu vou dizer para vocês, todas as vezes, eu tenho uma coisa com Deus magnífica. No relacionamento com Deus, eu digo que todas as vezes que eu dobrei meus joelhos dizendo, Senhor, eu não sei como é que vai ser o amanhã, não. Abre as portas da direção, porque eu não sei como é que vai ser. O Senhor fez o telefone tocar. Todas as vezes. Eu tenho um menino que está comigo de 5 anos. E sabe o que é mais interessante de tudo? Todos eles, eu coloquei do meu lado, tratei como filho. Sem mais, sem menos. Sem poupar um pouco do conhecimento que eu sabia, que eu tinha. Não é porque, ele vai ficar melhor que eu, ele vai crescer, ele vai saber. Não, nunca tive isso. Se ficar, parabéns. Parabéns. Eu tenho uns aí que eu vou falar pra você. Melhor que eu, se bobear, melhor que eu. Mas sua empresa precisa do que? Verdade, né, irmão? Então, Melhor que eu. Eu vou falar pra você. O tanto que eu falo... Richard, às vezes um cliente me liga e fala, Richard, eu preciso resolver isso. Eu não resolvo não, mas eu tenho um camarada que resolve, vou mandar ele aí. Vou pedir ele pra você resolver. Quando o cliente já foi lá e resolveu, só o cliente, cara, sensacional, cara, você mandou. Sabe o que é? Eu tenho textos, eu tenho clientes aqui que mandou textos, apaixonados pela galera que faz instalação. Isso é gratificante, né, irmão? Pô, a educação, cara. Porque foram caras que você tirou para trazer para você, para o mercado, quando você nem tinha a sua empresa. Então você ensinou o caminho. E outra coisa, sabe o que é interessante? Todos eles, quando vieram trabalhar comigo, eu não pedi currículo de ninguém não, cara. Sabe o que eu fiz? Eu fiz com ele o que o mercado de trabalho não quer fazer. Dar oportunidade. Porque às vezes o cara não tem. O cara não tem ensino médio. Às vezes o cara não teve dinheiro para fazer um curso técnico. É um profissional de mão cheia. Mas é um profissional de mão cheia. Tem uma disposição. Às vezes tem gente que é formado e não quer bater um prego. Mas não, a gente viu muito isso. Eu sou técnico. Eu não posso ficar passando cabo aí, não. É isso aí. Eu vi muito isso. Eu tenho que ligar. Eu vivi isso no Sul, irmão. Tá entendendo? Eu passei por uma psicóloga. Aí ela veio me entrevistar, a primeira perguntou, quanto é que você quer ganhar? Falei, quanto a casa tem para me oferecer? Porque eu já saí com a ideia de plano salarial. Se eu jogo muito acima, ela me manda embora. Aí tinha uns garotos chegando para experiência.
é a sua primeira experiência, que a gente não contrata sem experiência, não. Eu falei assim, é errado. Mas como é que você fala isso pra mim? Eu falei, se o garoto faz um curso, às vezes de 3, 4, 5 anos, ele sai para o mercado de trabalho, você diz que não, quando é que ele vai ter experiência? E às vezes é um ótimo profissional. Sim. Então, é o que você falou, você faz o que o mercado de trabalho não faz. Porque você está pegando um garoto com vontade de vencer na vida, com vontade de crescer, não que justifica, mas justifica às vezes você ir para um lado errado porque não deu certo aqui. Exatamente. Mas justifica. Gera uma revolta? Gera. Só que aí, onde eu falo que o mercado de trabalho tinha que ficar mais atento para isso. Exato. O garoto que quer ser pintor, ele já pintou? Não. Mas ele já foi ajudante de pintor do pedreiro lá da rua dele, dá uma oportunidade. Eu falo, eu sempre fui um cara que eu aprendi as coisas assim muito rápido, muito fácil. E como eu falei, quando eu ingressei nas duas áreas, tanto no estaleiro quanto na área da energia solar, eu não sabia. Mas você me ensinava ali 3 vezes, na quarta eu já estava fazendo. Então isso que acontece no mercado de trabalho. Às vezes as pessoas não querem dar oportunidade porque você não tem experiência ou porque você... Mas o cara tem força de vontade para poder fazer. Acho que isso é suficiente. Eu tô com um agora, que eu vou falar para você, eu tô apostando todas as fichas nele. O pré-requisito para trabalhar comigo, primeiro, é ser homem. Se tiver doendo, você me avisa, está doendo. Eu vou dar um jeito de flexibilizar, vou dar um jeito de te ajudar de alguma forma. O primeiro pré-requisito é ser homem. E o segundo é ter disposição para trabalhar. Eu falo que você pode não saber nada, irmão. Mas se você tiver disposição para trabalhar, você vai aprender. Eu tenho aqui, ó, eu tenho mais de 10 que aprendeu aí com a gente trabalhando. Até porque você é aquele cara que você ensina metendo a mão na massa. Metendo a mão na massa. O maior líder é aquele que faz. É o exemplo, né? O maior líder é aquele que faz. O líder não é aquele que cruza o braço e fala, é assim que faz, não. O líder é aquele que mete a mão e faz para provar que dá para fazer como ele está fazendo. Eu me lembro de um ajudante que eu tive, cara. Gustavo, um abraço, irmão, te amo. Por causa dele que eu pedi demissão da ETP, tá? Pedi demissão da ETP por causa dele. O que acontece, irmão? Passagem de carro, o pessoal gostava que eu fizesse esse trabalho, né? E eu sempre fui eletricista sem vaidade. E eu falei pro Gustavo, a gente tá com 90 metros de carro para passar. Só que tem um problema ali que não colar vai dar problema. Pô, Júnior, não dá não. Eu falei, dá, Gustavo. Pô, Júnior, não dá não. Eu falei, Gustavo, dá, Gustavo. Júnior, não dá não. E, gente, peguei e passei os 90 carros sozinho. 90 metros. Passei no colar. E aí, Gustavo? Ele Júnior deu. Eu fui lá atrás e... Puxa, agora passou a correr. Eu falei, irmão, você pode fechar uma porta para você quando você nem tenta fazer e fala que não dá. Cria dificuldade. É o que você falou, o cara tem que ter disposição. Porque se ele não conseguir fazer, aí você vai entrar com o seu auxílio técnico de falar assim, não, irmão, calma aí, eu vou te ensinar. É assim que faz. Porque você vê que o cara tem vontade e ele realmente não conseguiu, ele tentou. Olha, quando o cara só olha, não dá não. Exatamente. Ontem eu tava dando conselho para um, então eu falei para ele. Falei, cara, no seu início, olha como é que Deus faz, né, cara? Eu não tive nem essa instrução, mas Deus criou isso no meu coração. Eu falei para ele, cara, no seu início, se você errar a primeira, a segunda, nos primeiros meses, eu não posso te chamar a atenção, cara. Tem que te chamar para perto. Fala, não, é assim que faz, é assim que faz, é assim que faz. Se você... E uma coisa que eu aprendi, sabe o que é? Mostrar para ele por que vai dar errado. Olha, irmão, se você fizer isso aqui, vai dar errado por conta disso, disso, disso. E aí é que hoje, eu agradeço todos eles, todos os engenheiros que trabalham comigo. Eu vou falar para você, eu tenho amigos aqui engenheiros que me respeitam demais pelo conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo. E todos eles me ouvem. Falam, mano, isso aqui vai dar problema, isso aqui vai dar isso. E gente, você falou a verdade. Eu tenho meninos que trabalharam comigo, não começou comigo, já aprenderam em outros lugares, veio trabalhar comigo. Eu gosto desse cara de verdade. Veio trabalhar comigo e ele falou assim para mim, Richard, cara, eu trabalhava com energia solar, mas eu não sabia disso aqui. Por quê? Porque eu tenho essa mania. O equipamento está aqui, eu pegava e mostrava a especificação do equipamento, quanto ele suportava disso, quanto ele suportava daquilo, se ele fizesse isso ia dar problema aqui. Então é uma escola. O que eu faço hoje da Costa Solar é uma escola. E aí eu falo pro cara, mano, realmente é um plano de carreira, porque eu vou dizer mais pra você. Tu entra aqui sem saber nada, eu pego na tua mão e faço beabá com você. Te dou papinha na boca. Você aprende. Eu vou aumentando, você vai ganhar um bom salário quando chegar ao nível que a galera já está. E se você quiser ganhar dinheiro aí fora, você pode pegar teu carro, comprar tua ferramenta e trabalhar e ganhar muito dinheiro aí fora. Sim. Entendeu? Só que você tem que ter disposição e tem que ter
tirar sua habilitação, faz o curso que você precisar assinar um documento, você vai ter o curso para assinar. Então, cara, hoje eu tenho gratidão pelo que Deus fez na minha vida. Porque hoje eu faço da Costa Solar uma empresa que é amiga, é uma empresa que é leal, é uma empresa que pensa e sente as dores dos funcionários, né? Eu falo, como eu falei, né? Os meninos que estão comigo, eu protejo eles, eu blindo eles de muita coisa. O que você passou lá atrás te preparou para fazer algo diferente. Não deixo eles passar de jeito nenhum. Às vezes vem argumento para mim, cara, no meio do caminho. Ontem foi um dia, você viu uma ligação, fala, olha, o cliente tal é amigo do dono da empresa, tá mandando mensagem falando isso. Eu falei, cara, não tem nada lá não. E ó, que eu nem fui lá. Eu falei, não tem nada lá não. O problema lá não é da instalação. O problema lá é isso. E eu falava pro menino, falava assim, cara, faz o seguinte, dá uma passada pra mim lá, grava um vídeo lá bem crítico, mostrando pra ele que o problema é nosso. Chega lá realmente, uma calha furada, aí falar que o problema é da instalação. Então assim, cara, eu confio muito nessa galera que tá comigo. Hoje eu falo para você, a Costa Solar hoje, né, que é uma empresa de operações, hoje a gente vende por indicações, fiz um bom trabalho na sua casa, se você quiser indicar um amigo e tudo mais, pode indicar, a gente faz, vende tudo mais. Mas é focado em operações, instalação, manutenção, limpeza. Cara, abriu portas para muitos meninos que estão aí hoje que, eu vou dizer para você, de repente, se estivesse no mercado de trabalho, não teria a oportunidade que tem hoje. São profissionais de mão cheia. Então, assim, hoje, né, para a garotada do bairro, para a garotada da comunidade, o que vocês precisam saber é que tudo é possível. Tudo é possível para aquele que crê, para aquele que persevera, para aquele que tem força de vontade, para aquele que quer alcançar um objetivo, quer ter uma família, quer ter uma casa bacana, quer ter um carro bacana. Então, assim, a gente precisa realmente entender e fazer isso combustível. Palavras que veio pra gente dizendo, olha, vai catar lata. Eu falo pra esse camarada 2 anos depois, aí, quer vir trabalhar comigo? Né? E aí? Isso aí, o que é isso? Isso é uma história de superação, né? Então, assim, eu vou falar pra você, eu não tenho ego exaltado, mas eu tenho orgulho da minha trajetória, sabe? E eu digo pra você hoje com propriedade, tudo que eu pedi a Deus, o Senhor me permitiu conquistar. Tudo que eu pedi ao Senhor. Eu não pedi ao Senhor para morar na beira da praia. Eu não pedi ao Senhor para morar na Barra. Eu não pedi ao Senhor para morar em Copacabana. Mas eu pedi ao Senhor para ter uma casa bacana, uma esposa bacana, no caminho do Senhor. E tudo que eu tenho hoje é o que eu pedi ao Senhor. Eu vou falar, irmão, você é um motivo de orgulho para mim. Acho que a idade não é determinante para nada. Né? Hoje eu aprendo muito mais com você. Sim, porque quando eu parei para falar dentro do estaleiro com você ficou com esse olhar aí para mim escutando tudinho, né? E você nunca me viu com ar de superioridade, sim de um cara que eu sempre queria mais. Sim. Sempre queria mais. Eu ouvi demais. Sempre queria mais, eu sempre acreditei. Pô, hoje para mim estar fazendo isso daqui, irmão, eu tô acreditando. Eu tô vendo o Puscria, cara, tá sendo um diamante a ser lapidado que as pessoas de fora estão vendo da forma que às vezes nem eu tô vendo, irmão. Eu tô tão maluco em querer fazer acontecer, pô, tô querendo inovar, fazer umas coisas. Essas pessoas estão falando, Júnior, isso aqui é uma parada abençoada, irmão. Que é pra dentro da comunidade. Tá trazendo pessoas, cara, que a gente às vezes vê na rua e não sabe nem a história. Pré-julgam. Por exemplo, hoje se você passar com o teu carro, aí, ó, tá rico. Aí, ó. Você não teve herança, irmão. Exato. Você não teve herança. Eu não tenho herança, irmão. Eu falo isso eu converso muito, né? Quando a gente tá indo pra instalação, tá indo pra um trabalho, sempre tem um companheiro ao lado, né? E eu falei pra ele, cara, pensa comigo. Eu falo isso logo pro que tá iniciando, pra ele poder sentir realmente que ele pode chegar. Eu falo assim, cara, são poucos amigos seus que você vai ver ao seu redor, né? Com 30 anos de idade, tem uma casa, tem uma família, tem um carro, tem uma empresa. Você pode. É isso aí. Só que depende do ciclo, depende da onde você está inserido, aonde você quer estar inserido. Isso aí. E depende do teu foco. Então, assim, depende muito mais de você do que de mim, cara. A tua história fala mais sobre você, cara. Então, você tem que fazer essa história. A sua escolha vai te conduzir para o resultado final da tua vida. Exatamente. Eu sempre falo com as pessoas. Exato. Eu passei por uma situação, irmão,
Acho que eu cheguei a conversar com você na época que a gente se encontrava pelo Catarina. Eu comecei a me conformar com tudo de errado que estava acontecendo na minha vida. Mas por quê? Que eu fui parar para pensar que, irmão, eu nunca fui, né, questão de nunca fui, eu sempre tive os meus erros e larguei lá na minha terrinha plantada, irmão. Você gosta de mim, não gosta? Só que você não pode colher por mim, irmão. Sim, claro. Meus pais me amam, só que eles não podem colher por mim. E eu vi a importância de colher tudo de ruim que está ali, mas plantar coisas boas. Por quê, irmão? Porque vai sair coisas boas. Mas se eu não tirar tudo de ruim que está naquela terra, o que tiver de bom vai apodrecer. Então eu comecei a passar por situações, irmão. Por exemplo, eu tenho a minha food bike ali que eu ia pra rua, irmão. Eu saí de casa, comprei um guarda-sol top, mano. Top. Saí com a minha caixinha de som, fiz meu anúncio. Quando chegou em Santa Luzia, que eu fui sair para vir embora, esqueci de abaixar e rasgou. Olhei pro céu e ri. Obrigado, Deus. Eu posso comprar outra. Aí fui na seguinte, ele deu uma pedalada para vender o alho. O som parou de tocar, o celular caiu, o carro passou por cima. Sabe o que eu falei, irmão? Eu falei, inimigo, você vai cansar, hein? Você pode tentar o máximo que você puder, que aquele giro diante não vai existir mais. É o celular? Eu olhei na casa de vídeo e comprou outro. Aí cheguei em casa, contei pra minha mãe, você não tá chateada? Eu falei, mãe, o inimigo quer brecha. Isso aqui é uma brechinha para eu voltar a ser o Júnior de antigamente. Não vai dar certo. Então, para que Deus? Para que eu vou conversar com Deus se está dando tudo errado? Não. Aquilo ali é fruto de algo que eu já plantei, eu tenho que colher. É colher sorrindo, irmão. Eu vejo isso muito em você, sabe? Passou pelo que passou, a gente teve vidas dentro do Catarina que a gente curtiu, irmão. Só que foi o tempo. Exato. Então, quando você chorou, né, que o Espírito Santo trabalhou em você, foi justamente sobre isso. Ele viu o seu esforço. E eu falo isso muito pra galera. Cara, quando ficar mais difícil, desiste não, que tá próximo. Sabe, irmão? Talvez se você não dar aquele choro, você desistir sem chorar. Foi preciso você passar por aquilo ali, irmão, para você mostrar que você é fraco diante do Senhor mesmo. Assim, ó, dependo de ti. Eu não tô aguentando mais, mas eu confio em ti. Porque eu não... Se depender de mim, eu paro aqui agora, irmão. E você volta para casa fraquejado, a comadre aí que já estava dobrando o joelho para te transformar. Você lembra que você falou para mim aqui antes do episódio? Vai você. Vai você. Tá entendendo, irmão? Sim, claro, com certeza. E que isso sirva de inspiração para as pessoas que trabalham com você, não só como um colaborador da sua empresa. Que eles vejam você como espelho de um homem para construir uma família abençoada. Que, irmão, toda vez que eu olho para você, cara, vejo você totalmente diferente do que eu vi, irmão. O mesmo sorriso, o mesmo bigodinho fininho, que isso aí é marca registrada, mas com uma luz tremenda, irmão. Sabe, eu consegui ver a transformação que você teve como ser humano, irmão. Isso é bacana, cara. Mesmo brilho no olhar. Só que você queria jogar bola, você queria estar com a galera. E você falou pra mim da passagem da tua vida quando você estava com a tua mulher. Irmão, tô casadão, tô vendo as coisas mudar. As coisas estão mudando na minha vida, cara. Eu tô apaixonado pela minha mulher, tô fazendo as minhas coisas, tá dando certo. E você pegou embalo nisso. E lá pra cá você colheu tudo que você teve que colher, irmão. E a sua vitória. Agora eu quero falar pra você assim. Claro, você passou pelo aquele processo de chorar para entender o que você tinha na frente. Mas a Costa Solar surgiu como do coração, irmão. Eu preciso montar o meu negócio. Então, a Costa Solar surgiu quando eu estava fazendo um projeto, né? Um projeto grande no Museu de Arte Moderna do Rio. Projeto 1.600 painéis aproximadamente. E a minha esposa, minha maior motivadora foi ela. A minha esposa, ela falou para mim assim um dia, e porque enquanto eu estava coordenando o projeto, muitos clientes mandavam mensagem, Richard, minha esposa falou assim, por que você não trabalha por conta própria? Por que você não abre sua própria empresa? E eu me achava inseguro. Essa é uma das verdades, né? Até você acreditar em si mesmo. Você é bom no que faz para fazer para o outro. E para você. Aí ela falava assim, por que você não abre a sua própria empresa? E ela falava, eu me sentia inseguro. Até que foi quando eu falei
que eu entrei para dentro que eu saí desse Museu de Arte Moderna e fui para uma outra empresa, quando eu tive a experiência com o Espírito Santo. Quando eu conheci o Espírito Santo a primeira vez. Porque para mim tocar, eu falei, eu sozinho não toco nada, cara. Eu, se for por si próprio, não faço nada. Se não for com as mãos de Deus, esquece, nada acontece. E aí eu falei para o Espírito Santo, falei, eu não sei como fazer. Eu tenho medo, eu tenho insegurança. Preciso que isso dê certo, não sei como fazer, eu não aguento mais ficar aqui. O Espírito Santo rasgou no meu coração. Estou contigo, vai dar certo. E aí eu ligo pro meu pai e falo para ele, ó, vamos abrir um CNPJ. E aí eu começo a pegar essas obras, jogar para ele poder fazer com o CNPJ no nome dele. E aí começa a nascer a Costa Solar. E a gente foi crescendo. Eu fiquei nessa empresa aproximadamente 3 meses, onde eu construí 3 projetos lá de 75. E aí eu saí dela. Aí é o que eu te falo. Quando a mão de Deus está no negócio, esquece. Pode soprar o vento que for contra. Que não adianta, não vai derrubar, não vai acontecer nada. Porque eu saio de lá sem carro, sem ferramenta. Como é que você monta uma empresa de energia solar, de instalação, e você não tem carro nem ferramenta? Mano. Aí eu falei, cara, só a mão de Deus. Como aconteceu, foi da noite pro dia. Você pedir conta de uma estabilidade que você tinha. Eu era um coordenador, cara. Tá entendendo? Você pediu conta de algo que já estava te deixando estável. Você já não estava deixando. Se eu dava um bom salário, né? Se eu não quisesse meter a mão na ferramenta, eu não metia, eu poderia contratar ajudante que seja, mas eu botava galocha no pé, pisava na lama, botava meu jaleco, fazia tudo. Não tinha. Mas eu decidi pedir conta. Você voltou ao Richard do Estaleiro, jogou tudo pronto para recomeçar. Para recomeçar. E acreditar que ia dar certo. Fez uma caminhada longa para chegar onde chegou. Desce de novo, volta. É isso aí. E agora vamos recomeçar. E aí essa mulher do meu lado, vai dar certo, cara, vai lá. Você já tinha falado no meu coração e as coisas começam a acontecer. As coisas começam a acontecer, cara, eu falei, não é possível. E aí, um certo dia, eu conversando com um amigo que morava em frente da minha casa, ele falou assim, cara, conversando em relação à profissão e tudo mais, ele falou assim, você fez administração? Aí eu falei, não. Ele falou que eu mostrei as planilhas que eu faço, de controle de pagamento, uma série de coisas. Ele falou, você fez administração? Eu falei, não. Porque, assim, falar de uma empresa de instalação, Júlio, falar, não, ele pega a obra e faz a obra. Cara, eu tenho tudo. Eu tenho agendas, tenho planilha de recebimento de financeiro, eu tenho uma prospecção financeira da minha empresa, que eu faço. Meu padrão, mas eu faço. E ele pergunta, você tem uma administração? Eu falei, não. Ele falou, cara, isso é dom de Deus. Como é que alguém que nunca fez nada disso consegue administrar uma empresa? É porque para gerir uma empresa, irmão, tem toda a burocracia, né, cara? Até então, sua história foi contada só na ferramenta. Você peão de estaleiro, você peão na área solar, você peão e coordenando, mas sendo peão. E esse trabalho todo de administração, irmão? Você imagina, é nota fiscal, é imposto, é uma série de coisas. Que muitos dos empresários que tem hoje, os caras fizeram uma faculdade de administração para aprender. E às vezes nem consegue fazer direito. E às vezes quebra a empresa. Tem empresa que não dura 2 anos porque quebra com má administração. Isso aí. Aí você pega um menino, que o mercado não deu oportunidade, mas que fez acontecer e que hoje consegue administrar a própria empresa, no meu molde, no meu padrão. E vou dizer para você, se hoje, ainda não, nós vamos chegar lá, se eu tenho um time, para mim hoje, coordenar e com as ideias daquilo que Deus coloca no meu coração, as coisas alavancam de uma forma surreal. Então, assim, cara, eu falo, o que eu vivo hoje são promessas de Deus. O que eu vivo hoje foi o que Deus preparou para mim. Deus, ele precisou me tirar de alguns lugares. Deus precisou transformar minha mente. Deus precisou me dar uma maturidade, tanto espiritual como física, para que eu conseguisse sustentar alguns rojões que a vida me trouxe, porque tem aquilo, né? A gente se fala de empresário, a gente fala de dinheiro, a gente fala de responsabilidade, mas falar dos rojões da vida, porque tá tudo sobre, assim, hoje eu falo, tá tudo sobre mim, cara. Entendeu? A responsabilidade de pagar, de fazer uma série tudo sobre mim. Então, hoje é você a empresa. Hoje sou eu. Você é a empresa. Então, assim, se eu me desestruturo hoje, o que vai ser desses meninos que estão lá na porta?
Não é? Entende? Então, só o tamanho da responsabilidade que eu carrego. Hoje eu tenho essa maturidade. Eu até falo com eles brincando, falo, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Eu até vou pra obra. Eu até subo num telhado, eu faço furo no telhado, o que precisar fazer? Ele até zoa, brinca comigo e fala, pô, você ficou ruim ao longo do tempo. Fala, cara, Não usa minha mais a cabeça, ferramenta, irmão. falei, velho, minha cabeça é outra, minha cabeça já não é mais de estar aqui furando telhado, vedando, não, nada contra. A minha cabeça hoje é assim, ou alguém tem que administrar para as coisas acontecer. Minha cabeça hoje está na administração da empresa, meu. Então, se eu tenho que. Estão trabalhando hoje. Tem uma galera trabalhando hoje. Mas eu tenho que pensar na semana que vem, que eles têm que receber todo mundo. São 7 salários. Irmão, você não sustenta só a sua casa, não. São 7 casas, são 7 casas. Tá entendendo? Fora a minha, são 8 casas. Você é responsável, além da tua família, a família dos seus funcionários. Mas é assim. Irmão. Por muito tempo eu chorei demais. Porque pandemia chegou uma fase. Eu tenho um amigo, o Jonas. Chegou uma fase que eu e ele era CLT nessa empresa. E tinha os meninos que era freelance. A gente chorava no telefone, porque a gente sabia que todo mundo tinha necessidade, mas pela pandemia não podia levar todo mundo. Mas sabe o que a gente fazia? Não fazia acepções de pessoas. A gente dividia. Júnior tem filho? Júnior tem necessidade? Paga aluguel? Vamos levar Júnior 3 dias essa semana. Semana que vem mais 3 dias. Na outra semana mais 3 dias. Vamos levar fulano 2 dias, fulano 2 dias que é solteiro, mora com os pais, dá pra segurar. A gente fazia preocupado com as pessoas. A gente estava nem aí pra gente. Podia perder nosso emprego no outro dia, porque era pandemia, mas estava preocupado com as pessoas. É o que eu faço hoje na minha casa. Se hoje eu tiver que pagar um boleto de um material, sei lá, 20 mil de boleto. Mas tem que pagar 7 salários. Vai pagar 7 salários, deixa o boleto aí. Eu pago o juros do boleto semana que vem. Eu dou um jeito de resolver isso, mas eles têm que levar pra casa. Essa é a diferença do cara mais humano, né? Tá entendendo? É o que eu tô te falando, a gente não viveu isso na época dos nossos patrões. Era mais o dinheiro no caixa, deu, mas esse que é o problema. Acho que isso é um grande benefício para a empresa, mas para o empresário, às vezes, isso é doloroso. Porque quando você não pode fazer por causa de uma pandemia, é onde você sofre. Exato. Porque você não sofre por causa só dos seus. Cara, e como é que ele vai fazer? Exatamente. E outra, eu vou dizer uma coisa para você. Tem que dispensar alguém por causa da pandemia que tem que reduzir, imagina. Eu chorava. Não, imagina, pelo que eu te conheço. Eu chorava, irmão, não tem como, eu chorava, eu chorei, porque eu tinha que dispensar alguém, porque já não tinha mais o que fazer, certo? Quando nós chegamos antes da pandemia, que a gente tinha 5 equipes, se não me falha a memória na rua, 5 equipes, eu fiz uma roda com eles e chorei na roda falando para eles, olha, cara, eu sempre me coloquei nesse lugar, não um lugar de um Deus na vida deles, não era isso. Sempre falei para eles, olha, se Deus colocou essa oportunidade na minha mão, ela não é só para mim, ela é para abrir um leque, para abençoar a vida de vocês também. Então, assim, eu chorei na roda falando para eles, cara, não tem como mais. Então, assim, qual é a empresa hoje, são poucos, tá, Ju? Mas qual é a empresa hoje que pensa primeiro nos funcionários? Ah, irmão, eu tô falando pra você. Se eu falar pra você, você vai falar assim, que é isso, Luiz? Tô falando pra você, não é porque eu tô dirigindo uma câmera, não. Isso aqui vai ser transmitido, não. A minha esposa, que conhece a minha história, que tá dentro de casa, ela sabe disso. Já teve dias. Das minhas contas de casa tá atrasada. As minhas contas de casa estão atrasadas. Mas eu pagar o salário de todos eles. Acredito. Já teve dia desse, eu falo, não, os meninos não. Atrasa a minha, deles não. Pago o salário de todo mundo. Deixa aí que eu pago juros semana que vem, não, semana. Mas primeiro eles. Então, assim, uma pessoa que se importa mais com o próximo do que com si próprio, sabe? Mas é o que eu te falei, há uma dosagem também de cada coisa. Eu não posso também sair também fazendo tudo e esquecendo, senão acaba afundando. Tem que ter um certo equilíbrio. É o racional com o emocional. Exatamente. Equilibrado. Então, hoje, eu trabalho dessa forma. Eu tenho eles como prioridade, eu me dedico completamente, igual eu falo para eles assim, eu falo para eles, cara, olha só, eu podia muito bem hoje estar botando ferramenta no meu carro, saindo para trabalhar, tranquilo, sabe? Sem me estressar com nada, ganhar meu dinheiro e voltar para casa. Mas eu decidi ser um cara abençoador. De que forma? Abrindo portas. Porque eu pedi para Deus, não foi para ser rico.
Eu pedi para ser um provedor de oportunidade. Sinceramente. Deus sabe. Deus conhece a intenção do meu coração. Isso aí. Eu pedi a Deus não foi para ser rico. Eu pedi a Deus para ser um provedor de oportunidade. Um gerador de oportunidade. Pegar esses jovens, pegar essas pessoas que têm pouca oportunidade, pegar essas pessoas que, às vezes, o mercado de trabalho não dá, sabe? Essa condição para ele trabalhar e mostrar que ele quer fazer mesmo. A sua própria escolha de funcionário ser feliz, porque cada um. Mesmo com toda a sua limitação, não quero nem saber, cara. Com toda a sua limitação. Você sendo um cara íntegro, sendo um cara justo e tendo disposição para trabalhar, pode vir. Você não foi buscar os profissionais mais capacitados. Não. E hoje eu tenho os mais capacitados. Você foi buscar os mais esforçados para capacitar. E hoje eu falo que eu tenho. Eu não abro mão. Eu vou falar uma coisa para você de coração. Eu passei uns dias precisando de algumas mãos de obra. O mercado tá. Porque já não se encontra. São poucos. Mas eu não tô você aqui. Falou lá atrás, irmão. A nossa geração tá entrando em extinção. É uma geração de pouco anseio, cara. Sabe o que acontece, irmão? Eu tava falando. Você vê a minha luta para fazer esse podcast chegar numa quantidade boa. Você viu o nosso conteúdo aqui? Eu falei, a galera arrasta dedinho para ver o cara comprar uma mansão e uma Porsche e não abrir espaço para ninguém. Entendendo? O cara faz ali uma brincadeira boba, aí ganha não sei quantos views, ganha não sei quantos milhões, compra uma mansão. Aí, galera, a mansão que eu comprei. Não, que vocês deram pro cara. É verdade. E aqui eu tô fazendo diferente. Eu quero trazer a galera para uma internet, porque, cara, imagina o Pusquia chegando a 5 milhões de inscritos. Todo mundo que eu trouxer aqui, eu vou estar divulgando nas minhas redes sociais que eu estou fazendo o empreendimento. Pô, cara, Albino Parato é um grande centro comercial que tem aqui, cara. Não vai perder nada para o Alcântara em breve. Além dos projetos que você já tem no coração através do Pusquia. Através do Pusquia. Então, assim, o povo ainda da comunidade, né, o morador da comunidade ainda, que não conhece os seus projetos, não conhece aquilo que tem no seu coração, precisa abraçar o projeto. O projeto é para ficar pro bairro. Porque se conhecer realmente a intenção do seu coração, aquilo que você tem preparado aí através do Pusquia, cara, quem ganha é a comunidade, quem ganha é o bairro. Tá entendendo? Entende? Porque você vai pegar a internet hoje para falar de São Gonçalo é só sangue, irmão. É porque... E as pessoas hoje, eu falei, as pessoas querem de fato, querem crescer na internet, querem se beneficiar na internet para ficar milionário. Quando nós... Tem que pegar na ferramenta. Quando nós, que somos pessoas que verdadeiramente queremos crescer profissionalmente, você, com os crias, eu com a minha empresa, mas para beneficiar o próximo, às vezes as pessoas não dão tanta atenção. Assim, e são as primeiras pessoas que se vê a gente jantando num restaurante caro, rindo, falam assim, não cheio da grana. E fora são as pessoas que não viram a gente sujo dentro do estaleiro de macacão, contando história triste pro outro cara, caiu na conta e já foi embora. Rapaz, eu tenho pessoas que trabalham comigo, não dos meus meninos, eu tenho pessoas que trabalham comigo, assim, que conhecem a minha história desde o princípio, que viu toda a minha trajetória de vida, e por esses dias que eu pegar minha família e dar um passeio, mandar uma mensagem para mim e falar assim, eu falar alguma coisa relacionada ao trabalho, eu falar assim, não, eu tô trabalhando para ficar igual você, assim, patrão. O que é isso, cara? Não é possível que eu não possa desfrutar das coisas que... Antigamente você tinha um par de tênis e o resto do pagamento da carteira, meu irmão. Não tem como, cara. A roupa preferida era ela só. Só tem uma coisa que eu tenho, não como vaidade, mas que eu aprendi, cara. Gostar de coisa boa. Então, assim, eu vou falar para você, Júlio. É o fruto do trabalho. Eu aprendi a qualidade de vida que a gente não teve, a vida praticamente toda, eu acho que isso é digno, irmão. Eu falei para você uma vez, cara, depois que eu morei na Europa, cara, eu mudei muito a minha mente. Eu me obrigo a ter coisas boas. E não é por luxo, é qualidade. Exatamente. Quando você vai poder fazer isso por você, irmão? Em alguns momentos, chegaram a taxar isso como uma ostentação. Mas quer ver? De coração? Se eu compro uma moto, eu não posto na internet. Se eu compro um carro, eu não posto na internet. No máximo que eu posto na internet aqui é comida, que crente come, né? Comida. E se for fazer uma viagem com a minha família, eu tô alegre, eu posto para mostrar que eu tô feliz. Vou falar, irmão. Você tem visto na minha rede social, tem visto alguma coisa também? Eu só não vi nem minha esposa. Entendeu? Eu dotei isso justamente por isso. Porque todo momento que eu sempre estive bem, eu tô metido, ou eu tô playboy, ou eu tô isso. Eu sempre vivi as coisas. Por exemplo, eu tava na Suíça, virei playboy, pedreiro,
As pessoas não sabem o que está por detrás, né? Eletricista do estaleiro, Eisa, vamos falar aqui aquela maravilha, né? Ah, Mas quando a gente parava no final de semana pra tirar foto, aí tá tirando onda. eu tava em fevereiro agora, eu tava em Maceió. Ontem, sabe onde eu tava? Lá dentro de Paraíba do Sul, cavando buraco. Mas nunca vi ninguém parabenizando a gente quando a gente botava uma foto no estaleiro. Aí, ó, Playboy, Você ninguém tá falava. entendendo? As pessoas te julgam muito pelo momento que você tá vivendo, pelo que você tá fazendo. Então, assim, As pessoas te querem bem, mas não melhores que ela. então, assim, isso é para as pessoas também que ficam vendo nossas fotos, postagem, alguma coisa. A primeira coisa não é insinuar que o cara tá com dinheiro. É entender que ele trabalhou Pra aquilo. ali, para desfrutar A daquele momento. vida passa e se você não parar pra pensar, você só sobrevive. Exatamente. O que você fez ali, irmão, eu posso fazer, você pode fazer. É um trabalho de longo tempo que você está trabalhando. Mulher, isso aqui é pra gente fazer nosso passeio. Isso aqui é pra gente fazer nosso passeio. Exatamente. Porque a gente já gastou esse dinheiro do passeio bebendo, irmão, da bagunça. A Exato. gente já gastou esse dinheiro do teu passeio, a gente já gastou comprando roupa. Tá Exatamente. entendendo? Tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Depende da... Então, assim, hoje Qual foi a escolha que tu fez? eu tenho um nível de prioridade hoje. Qual é, Richard? Primeiro, é trabalhar de acordo que consiga arcar com todos os custos da empresa, dos meninos, da minha casa. E a minha segunda prioridade, sabe qual que é? Desfrutar do melhor dessa vida com a minha família. A sua empresa começou pequena. Ela só se tornou grande porque você é um ótimo profissional, arrumou bons profissionais e a demanda está crescendo. Exato. Então, se ela está crescendo, ela vai te proporcionar coisas melhores. E não é sobre dinheiro não, tá, irmão? É sobre proporcionar coisas melhores. Eu falei uma coisa, eu aprendi isso com o Matheus Jean, né? Muito se fala sobre humildade, né? E as pessoas às vezes confundem isso. Uma vez eu falando com a minha esposa, até falei, pô, eu sou uma pessoa boa. Ela às vezes pode soar como prepotente. Eu falei, não. Porque se é uma pessoa boa, é digno de você falar que você é uma pessoa boa. Você é um cara que gerou emprego, você foi tirar os teus amigos, onde eles já estavam empregados para algo melhor. O adjetivo disso aqui, a pessoa ruim ou a pessoa boa? Boa, A pessoa boa. E eu falei com ela, amor, toma cuidado, porque eu vejo muito humilde, na hora de chegar numa concessionária, tiver um Chevette Honda Civic, ele sai no Honda Civic. Mas ele não é humilde, ele podia ser um Chevette. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. A teoria e a prática às vezes não combinam. Então você tem que tomar cuidado com as coisas. Você não está proporcionando algo bom para você, é fruto daquele garoto sonhador que nem sabia quem está no estaleiro, mas tinha um sonho. Você não vai viver agora, irmão? Ninguém. É o que eu falo. Se hoje você. Vamos falar da minha história. Se hoje eu comprar uma casa na beira da praia, é porque eu tô com muito dinheiro. Mas quando eu morava numa vila, onde caía lá os pozinhos no berço do meu filho, ninguém via aquilo. Mas As pessoas acham que eu tenho que viver a vida inteira ali. Não. Mas se você tá na firma lá todo dia. Entende? Então, assim. Às vezes as pessoas esperam isso da gente, sabe? Torce pra ver o acontecendo, não falei? Isso é difícil, cara. Por isso que eu falo, hoje eu vivo a minha vida um pouco mais em off, né? Então, mas, cara, o meu foco total, de fato, é na empresa, é no meu trabalho, é na minha casa, é na minha família. E eu falo, e uma coisa que eu pedi a Deus, quando eu dobrei os meus joelhos e eu falei com Deus, hoje eu pedi uma coisa ao Senhor diferente. Eu pedi a Deus para ser diferente, para ser referência para muitos jovens, sabe? Então, assim, ser uma referência como pai, ser referência como marido, ser referência como empresário, ser referência para mostrar para o jovem que, mesmo nascendo na comunidade, vendo tudo que a gente viu e vê, é possível chegar a algum lugar maior, sabe? Mas depende de nós. Depende do nosso foco, depende da nossa determinação, depende de quanto você quer. Que você pode tudo que você quiser nessa vida. Só depende de você. Você pode se formar, você pode chegar no topo. Depende de você. Tem que ter força de vontade. Então, assim, e colocar Deus. Se não colocar Deus no primeiro lugar. Isso aí. Galera, pega a visão, irmão. Pega a visão. Eu andei balançado sobre o Puscria e eu não vou parar com o Puscria, porque é isso. Estou trazendo um cria de comunidade. Nossa, cara, esse cara hoje para mim foi muito bacana trazer ele aqui, porque eu não sei onde eu vou chegar com o Puscria. Eu estou trazendo um cara que a gente roeu o osso mesmo, roeu o osso.
de falar assim, pô, irmão, o pagamento tá ruimzinho, sabe? Tá ruim. Mas a gente tava ali sorrindo e querendo coisa melhor, irmão. Então, cara, eu queria, vai chegar até você, tá difícil? Vai ficar pior se você se revoltar e largar e falar que não dá mais, né? Ele falou uma palavra muito importante, tá? Eu aqui não... Sempre falo para vocês, eu não vou ter viés político, religioso e militante. Mas existe uma coisa muito importante, que é Deus, tá? A gente não fala sobre religião, a gente fala sobre Deus. Sobre Deus. Né? E Ele que destina cada um para a sua casa espiritual e ter a sua caminhada com Ele, tá? Então, aqui em nenhum momento você vai ver o Júnior, o Richard falando para você ir na igreja do Richard e na igreja que o Júnior frequenta, procurar Deus. Porque quando você procura Deus, Ele te dá direção. Quando Ele te dá direção, nunca erra. Quem não sabe o caminho que tem que seguir, qualquer caminho presta. Qualquer caminho tá bom, irmão. A gente já viveu nessa, né? Pegar os caminhos e vambora. Bora, por aí. Deixa o vento me levar. Quem não sabe o caminho a seguir, qualquer caminho é bom. Quando você entrega na mão do Todo-Poderoso, irmão, dá errado não. Isso é Deus guiado. Eu comecei a investir na parada do design, irmão. Sempre tá caindo na conta. Sempre tá aparecendo um cliente. Essa semana eu tava pensando, eu falei, caraca, eu peguei dinheiro da segurança, gastei que pagar alguma coisa, eu preciso pagar a internet que vai vencer, e fiquei naquela ânsia, irmão. O telefone tocou. Quanto é que é pra fazer um trabalho desse pra mim? O telefone tocou de novo. Quanto é que é, tu? Falei, pai, eu sabia, é você mesmo. A gente fica desesperado, irmão, por causa do lado humano. A gente busca muito o lado espiritual, mas tem hora que o lado humano bate. Às vezes a gente se vê perdido, mas na hora que às vezes a gente entra no eixo também. Calma aí, tô com ele, pô, tá maluco? Vai dar ruim hoje, mas eu vou pagar com juros no mês que vem, mas eu vou conseguir. Sabe? Eu tenho essa, como eu falei, hoje é aniversário da minha esposa. Parabéns, filha. Deus te abençoe. E desculpa tirar o homem de casa, hein? Continue sendo essa mulher abençoada que mudou minha vida e te amo. E aí, Deus, Ele ministrou no meu coração uma palavra por esses dias que realmente, assim, cara, faz muito sentido. Jeremias 2,13. Vai dizer que o povo vai fazer dois mal. Quais males é esse? Um abandonar um mananciais de água viva e o outro cavar poços rachados. E muitas das vezes é isso, né? Deus é o Deus que proporciona todas as coisas. Deus é o Deus que nos fortalece. Deus é o Deus que supre as nossas necessidades quando a gente precisa. E Ele está ali para prover todo e sempre que a gente precisa. E a gente sempre quer fazer com o nosso braço. Quer guardar coisas com a gente. Quer achar que nós possamos fazer tudo do nosso jeito, da nossa forma. Enquanto a gente não depositar a nossa fé, a nossa confiança, entregar na mão de Deus, para que Deus possa fazer aquilo que Ele quer através da gente, nada muda. Então, assim, cara, eu vou falar um negócio para você. Para mudar a trajetória de vida, eu falei, eu não estou aqui pregando uma religião, mas para mudar a minha trajetória de vida, Richard, eu precisei ter um encontro verdadeiro. É isso. Porque Deus, Ele verdadeiramente, Ele trouxe uma transformação de mente. Ele trouxe uma transformação, né, e me fez ser um novo homem. Eu falo que viver com Cristo moldou meu caráter. Então, assim, me fez ser um homem correto, um homem íntegro. Falar para você que eu sou santo? Não, ninguém é santo. Eu tenho minhas falhas, eu tenho meus erros, mas eu tenho uma coisa, eu tenho um amor, eu tenho um temor a Deus. E eu sei que se eu fizer alguma coisa de errado, eu vou ser cobrado por Ele. É isso aí. Então, assim, que a gente possa se apegar a Deus, entender que Deus, Ele é soberano para fazer todas as coisas. Ele pegou um menino que não tinha perspectiva nenhuma de vida, mudou minha casa, mudou minha família, me deu uma mulher maravilhosa, um filho abençoado. E assim, cara, ele me guiou por caminhos grandiosos. Eu falo que Deus, Ele me tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha nos meus passos. Hoje eu tenho um pé no chão, hoje eu sou firme naquilo que faço, hoje eu confio totalmente em Deus, hoje eu tenho a minha casa, eu falo para você, firmada na rocha. Então, assim, cara, para ter uma mudança de vida, a gente precisa realmente tomar uma posição e entender o que a gente quer da vida. Se você não muda, nada muda, né? Nada muda. Tem que mudar. Primeiramente, a mente. Galera, esse é um podcast, é aquela parte do, pô, já vai acabar, gente. Cara, eu e esse cara aqui, a gente conseguiu fazer um podcast antes desse podcast em ontem, né? E, irmão, só quero te agradecer por hoje.
Eu te agradeço. Quero te agradecer por hoje, porque as pessoas estão aparecendo, só aquelas pessoas que estão vendo e falam, irmão, quero colar aí. Foi o que você fez, né? Sim, claro. E não foi sobre números, você sabe que teu amigo está na caminhada, mas vai chegar. Você veio somar. Não. É natural, eu falei para você, eu quero estar com os melhores. Vai chegar, não te... Então, você está aqui, você hoje é espelho para mim de vitória, de conquista. Então, isso me impulsiona a acreditar que, calma aí, não para esse projeto agora não, vai até o final, pô. De muitos que eu já parei, né? Não, para não. Mas, obrigado. Obrigado pelas conversas em off. Tem novidade aí, que essa semana que eu estou trabalhando sobre isso. Cara, que Deus possa continuar te abençoando. Que essa luz que eu estou vendo imensa em volta de você, que você transmite para as pessoas que estão à sua volta, cresça cada vez mais. Sucesso com a Costa Solar. Amém. Tá? Mando um recado para a galera aí. Galera aí da comunidade, né, os jovens, os adolescentes, confie em si mesmo. É possível chegar. Nada é impossível. Independente de ser... O ambiente não pode fazer a gente. Nós precisamos fazer um ambiente na qual nós somos inseridos. Então, assim, para mudar a história de vida só depende de você, não de mim. Então, eu falo que Deus mudou a minha história e, através do meu foco, minha força de vontade, estou conseguindo chegar e alcançar alguns ideais na vida. Então, se dedica, corre atrás, que Deus ele vai abençoar. Seja reto e íntegro. Em nome de Jesus. É isso. Valeu, cria. Deixa de mudar a sua vida também. Tamo junto. Valeu.